Por que tantas pessoas tentam viver nos Estados Unidos? É sobre isso que eu vou conversar com vocês, meus amigos, hoje dia 19 de julho de 2023, aqui no Terra Brasilis News. Em complemento ao vídeo que eu fiz ontem para vocês, eu gostaria de começar esse vídeo dizendo de imediato que as diferenças estruturais do governo americano em relação ao governo brasileiro, por exemplo, são absurdas, principalmente no que diz respeito aos direitos das pessoas. As relações entre o Estado americano e o povo estão muito bem fundamentadas em uma Constituição de 236 anos, que possui apenas 7 artigos e 27 emendas. E isto basta para nortear os rumos da ainda maior potência mundial. O país está dividido em 50 estados independentes, com leis próprias, o que facilita o real desenvolvimento de cada um deles. A capital americana, chamada de Washington, D.C., abriga as sedes dos 3 braços do governo americano, o executivo, o legislativo e o judiciário. Além disto, a cidade abriga também as sedes do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, do Pentágono e da Organização dos Estados Americanos, entre diversas outras instituições nacionais e internacionais. É justamente nessa estrutura que o povo, de forma geral, consegue definir com muita facilidade quais são seus direitos e suas obrigações, sabendo o que o país possui e que esse país oferece leis fortes, segurança e justiça. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe o que conhecemos aqui no Brasil como carteira de trabalho. Ao invés disto, na maioria das corporações, como empresas, bancos, hospitais e outras, existem os chamados contratos de trabalho, regidos pelo empregador conforme o estado onde ele reside. Fora isto, a relação entre empregado e patrão no mercado de trabalho comum, como uma loja, um restaurante e outros, é compromisso feito por palavras, ou seja, é um compromisso basicamente verbal entre o empregador e o funcionário, não havendo a necessidade nem de um contrato e muito menos de uma carteira de trabalho. Na maioria dos trabalhos, o pagamento de salário é feito semanalmente, o que facilita a vida das pessoas no sentido de poderem organizar em curto prazo seus compromissos financeiros. Os pagamentos são feitos seguindo o valor do salário mínimo de cada estado, de acordo com as horas trabalhadas. Hoje, o salário mínimo de Nova York, por exemplo, está em $15 a hora. A grande vantagem para quem vive nos Estados Unidos é o que chamamos de poder de compra, onde o seu trabalho semanal, por exemplo, pode proporcionar a você uma condição de comprar, como exemplo, uma Smart TV, uma geladeira, um fogão, tudo isso com o salário de uma semana. Claro, guardadas as devidas proporções, porque existem TVs de 60, 70 polegadas, geladeiras duplas, ou seja, vamos falar em condições normais, aparelhos comuns. Comprar um carro, por exemplo, é muito fácil para quem vive nos Estados Unidos, para qualquer trabalhador, já que o que eles levam em consideração, o que eles levam como maior motivação para te oferecer o crédito, é justamente o seu histórico de crédito e não necessariamente o quanto você ganha. Claro, quem ganha menos, quem tem um histórico de crédito mais pobre, digamos assim, vai pagar uma taxa de juros maior. Em compensação, quem tem um histórico limpinho e um salário melhor, os juros também são bem mais baixos.
Você pode fazer um leasing, por exemplo, de um veículo Honda Accord, que custa em torno de 26 mil dólares, 0 quilômetro, pagando aí cerca de 200 a 300 dólares semanais com um baixo valor de entrada. Ou seja, é acessível para qualquer pessoa. Além do mais, um carro usado, você pode comprar aí por 5 mil dólares, 4 mil dólares e também pode parcelar. Ou seja, é super viável para qualquer um. Falando em trabalho, quero até falar um pouco sobre o Uber, já que um seguidor aí fez um comentário. O Uber nos Estados Unidos, já que esse transporte por aplicativos se transformou na maior opção de trabalho informal no mundo todo. Como vocês bem sabem, o Uber, ele começou simplesmente com a função de oferecer um transporte por meio de um aplicativo no celular e que a princípio não se esperava que fosse atingir um alcance tão grande como alcançou. Todos vocês conhecem o Uber aqui no Brasil. Para quem não conhece, lá nos Estados Unidos, quais são as vantagens? As vantagens, por exemplo, é que você, estando num país como os Estados Unidos, as opções de rotas, de caminhos para um determinado local são muito maiores. Existe muito menos risco de você ficar preso num tráfego, como aqui em São Paulo, por exemplo, onde o motorista pode até pegar uma boa corrida, mas às vezes ele perde um tempo de 1, 2 horas num trânsito que lhe tira esse ganho. É diferente nos Estados Unidos. As corridas são mais rápidas, estradas com muito boa qualidade, dificilmente você encontra um local cheio de buracos, isso é muito raro, né? Os riscos quase que não existem. Não existe risco de assalto, não que não exista algum, mas é muito pequeno esse risco. Ou seja, qualquer trabalhador de Uber nos Estados Unidos pode fazer semanalmente, tranquilamente, 1.000 dólares por semana. Há quem faz até mais, mas também não precisamos exagerar, trabalhar 7 dias por semana. Muito embora nos Estados Unidos o limite de trabalho horário é de 10 horas apenas. Depois disso, o aplicativo é apagado, né? Muito bem, voltando ao que interessa. Depois disso tudo que eu falei para vocês, vem a pergunta. Eu posso trabalhar nos Estados Unidos mesmo sendo um imigrante ilegal? Oficialmente falando, claro que a resposta é não. A regra é clara, você para trabalhar nos Estados Unidos tem que ter documentos. Porém, trabalhar de forma ilegal é como a grande maioria das pessoas que chegam aos Estados Unidos começam suas vidas, trabalhando mesmo sem documentação. Até porque muitos empregadores também os contratam justamente para pagarem um salário menor do que o dos outros. Mesmo assim, a maioria dos imigrantes constrói uma vida e até compram suas próprias residências. Isso é muito comum. Claro que existem riscos de você ser pego pela polícia de imigração, mas existem vários fatores que podem lhe ajudar nesse caso. Mesmo não havendo atualmente uma possibilidade de legalização, além do casamento, ou, como eu expliquei no vídeo de ontem, no caso de asilo ou de refugiados, mas atualmente a única forma de você se legalizar nos Estados Unidos ou é por um contrato de trabalho de uma empresa que te chame para trabalhar nos Estados Unidos, como eu expliquei no vídeo de ontem, ou casamento. Primeiramente, é fundamental que você faça sua declaração de imposto de renda anualmente. E mesmo não possuindo o chamado Social Security, que é o mesmo que o CPF nosso aqui do Brasil, vamos supor, você pode solicitar um número chamado de ITIN, ou ITIN, ITIN, que é fornecido pelo Tesouro Americano. Esse número, que tem o mesmo formato de um Social Security, é oferecido justamente para que você possa declarar seus ganhos e pagar os devidos impostos aos Estados Unidos. E isto sempre ajuda e muito qualquer pessoa
a atingir o sonho de legalização. É um fator também que às vezes é determinante para que um juiz autorize a pessoa a continuar no país, né? Outra coisa que é fundamental para os agentes governamentais é que você nunca use da mentira em qualquer situação que envolva a justiça. Mentir é um erro fatal, pois esse é um dos poucos pontos capitais que lhe ajudarão ou lhe punirão, né? Qualquer pessoa, quando é pego pela imigração, por exemplo, possui duas opções para decidir seu futuro. Você de imediato é convidado a se retirar do país. Você ganha um período que pode variar dependendo de cada caso, de 24 horas até 3 meses, para resolver suas questões e ir embora pacificamente, como se nunca tivesse entrado no país. Claro que a imigração vai estar de olho em você, para que você cumpra o combinado. Caso você não saia do país, aí você é preso. Eles vão mesmo atrás, né? Você é preso e depois a complicação é outra, né? Por outro lado, a outra opção seria você solicitar a presença a um juiz, onde você poderá expor os seus prós e contras, justificando porque gostaria de continuar vivendo no país. Se o juiz concordar com suas palavras, parabéns, você ganhou uma grande chance de se legalizar no país num devido tempo, né? Agora, caso o juiz diga não, nesse caso você acaba sendo deportado, né? Arcando com todas as custas processuais e respondendo por isto, no caso aqui no Brasil ou no país de origem, perante aqui a justiça brasileira, porque o custo de voo, o custo desses processos serão enviados junto com você, né? Ninguém se livra desse abacaxi. Com relação ao custo de vida nos Estados Unidos, falaremos em um próximo vídeo para que você possa comparar e saber se existe ou não existe condições para você viver nos Estados Unidos. Lembrando que a grande maioria dos imigrantes chegam aos Estados Unidos para trabalhar e enviar o dinheiro para suas famílias que ficam no local de origem. Eles trabalham e enviam o dinheiro. Muitos imigrantes preferem até viver em comunidades, dividindo apartamentos com 4, 5, 6 pessoas, para não ter custos pesados e sobrar um bom dinheiro para enviar ao Brasil. Qualquer valor que chega ao Brasil multiplicado por 5 é uma boa grana. Isto é o que faz com que os imigrantes procurem os Estados Unidos. Mas é sempre bom lembrar, esse vídeo não é para estimular ninguém a infringir as leis dos Estados Unidos. É apenas um vídeo informativo para aqueles que possuem o sonho de viver nos Estados Unidos. Era isso que eu tinha para vocês, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque nos comentários abaixo. Qualquer questão, se eu puder ajudar, eu agradeço, né? E não se esqueçam de convidar seus amigos para acompanhar o Terra Brasilis News e vão até o Rumble olhar o vídeo de hoje que está postado por lá, ok? Desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.